Olá, está no ar o Câmara em Pauta, o programa que traz as principais discussões que movimentaram o Legislativo paulistano durante a semana. Câmara autoriza a Prefeitura a privatizar 41 terrenos públicos. Na sessão plenária da última quarta-feira, o projeto de lei de autoria do Executivo foi aprovado em segunda votação e agora segue para a sanção do prefeito. O projeto, que é parte do programa de desestatização dos bens públicos, permite a alienação de 41 terrenos do município e doação de outros 2 terrenos à Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, e mais uma área à União para uso continuado da Marinha. Eu sei que às vezes assusta vender 40 áreas, sim, somando tudo deve dar mais de 300 mil metros quadrados. Há uma média de R$2.000 o metro quadrado, vamos chutar, e esse chute é baseado nas médias que eu tenho aqui. Nós não vamos receber menos do que 600 milhões nessas vendas. E hoje são terrenos abandonados. Nós temos que vender aquilo que nós não vamos usar nunca. Nenhuma das áreas que foram vendidas aqui tem destino de planejamento de nenhuma das secretarias. Se uma secretaria tivesse pedido uma área dessa para uma possível construção de uma unidade de saúde daqui a 20 anos, ela não estaria nessa lista. Vai reverter isso em benefício da própria população. Então o bom é isso, você tira aquilo que é inútil e torna de uma maneira ou de outra útil para a sociedade como um todo. É social, educação, saúde, segurança, e a cidade precisa dessas áreas, ou seja, é mais recurso. Nós podemos arrecadar aí qualquer coisa acima de 500 milhões de reais beneficiado em favor da própria população. E como o governo Bruno Covas fez uma opção pela periferia, pelos mais carentes, quem ganha é a população mais pobre da cidade de São Paulo. Foram 34 votos favoráveis, 15 contrários registrados pela bancada do PT, do PSOL, do Cidadania, dos vereadores Gilberto Natalini, do PV, José Polici Neto, do PSD, e uma abstenção do vereador Mário Covas Neto, do Podemos. Muitos deles a gente não sabe, não consegue saber onde fica, porque não dá tempo de se localizar, fazer algum tipo de vistoria para analisar, avaliar se é o caso de vender um terreno, porque terrenos como esses, alguns desses aí poderiam não serem vendidos e ser utilizados para equipamento público, né? A cidade fica carente de equipamento público e muitas vezes o município tem que desapropriar, né? Então é uma contradição você vender e ter que desapropriar. Um debate mais amplo e um debate que a gente tivesse todas as condições de conhecer o teor de todos os terrenos apresentados aqui na casa. Sem problema algum quanto à venda, quanto à alienação de imóveis que são próprios da prefeitura. Mas nós temos que ter bastante cuidado quando vamos efetuar vendas de áreas que tem mais de 5.000 metros quadrados, por exemplo. Não dá para votar sem conhecer profundamente essas áreas que vão ser vendidas. Olá, Mário. O projeto ele faz parte, né, do plano de desestatização da prefeitura. Sem dúvida. Carol, telespectador da TV Câmara São Paulo, sempre um prazer participar. Evidentemente que é um projeto polêmico, tanto que houve 15 votos que não aprovavam o projeto. Mas o processo legislativo, ele é aquela história, vence a maioria. Agora, uma coisa importante, independentemente daquele vereador que votou a favor ou daquele que votou contra, a preocupação dos vereadores é uma só, atender melhor a população. Então, áreas, evidentemente, muitas vezes ociosas do Estado, que podem ser ocupadas, porque nessas áreas podem acontecer investimentos. Esses investimentos de quem, evidentemente, se tornar o proprietário, esses investimentos podem trazer emprego, podem trazer uma série de coisas. Agora, a preocupação de quem votou contra também é importante. Por quê? Porque não dá tempo de você ter ali a lista dos 41 para saber onde fica, para saber qual a quantidade, para saber se de repente não poderia ser usado para ali, para construir de repente uma escola no futuro. Não se sabe, embora o vereador Paulo Francis tenha dito, se tivesse qualquer terreno desse, que tivesse previsão para construir qualquer equipamento público, ele não estaria na lista. De qualquer maneira, a preocupação, em primeiro lugar, é com a população. Eu acho que isso é que vale, né, Carol? Tanto que o vereador Paulo Frange até falou, o João Jorge também comentou, mais de 500 milhões de recursos vão entrar nos cofres públicos. Para os cofres públicos e revertem para quê? Para a melhoria das condições da população. Saúde, educação e uma série de outras coisas, né? Exatamente. Ainda na sessão plenária foram aprovados em segunda votação 5 projetos de lei de autoria dos vereadores da Casa. De autoria do vereador Reis, do PT, e de outros 8 vereadores da Casa de diversos partidos, o projeto de lei
que institui passe livre nos serviços de transporte coletivo do município para os estudantes de cursinhos comunitários, técnicos e pré-vestibulares, foi aprovado e movimentou a galeria do plenário, que trouxe à Câmara o apoio dos estudantes ansiosos pela aprovação. Ele não é só uma produção nossa, ele tem a participação dos estudantes e tem a participação dos técnicos da SP Trans. Então, o texto é justamente para garantir que a política seja realmente para aqueles que precisam, né, e que sejam cotas de gratuidade, ou seja, porque o estudante nem sempre vai todo dia ao cursinho, às vezes tem curso que só funciona aos sábados, né, outros funcionam segunda, quarta e sexta, então tratou-se de cotas. Outro projeto que também segue para a sanção ou veto do prefeito é de autoria do vereador Toninho Vespoli, do PSOL, que proíbe a utilização de cães para fins de segurança, vigilância e guarda no âmbito da administração pública. Tem esse viés de proteger o animal, né? Porque não é certo, ninguém quer ficar sem alimento, sem água. Imagina, a água é algo inerente do ser vivo, né? Então, ele tem direito à água, à alimentação, até um lugar de ambiente que tenha proteção ao sol, ficar o tempo todo debaixo do sol. Tem alguns equipamentos que são assim. E também tem a ver com o ser humano, porque o desemprego que a gente está, ainda a gente tem que fazer projetos que dêem emprego para a sociedade, para as pessoas, e não que também a gente utilize outros meios para baratear custo e ainda tirar o emprego do ser humano. Foi aprovado também o projeto do vereador Eliseu Gabriel, do PSB, que considera como horas de formação o aperfeiçoamento educacional de gestores e assistentes de diretores. Os diretores de escolas, gestores, terão então um espaço de tempo para a sua formação, para a sua atividade, enfim, para que realmente eles tenham condição até de respirar um pouco, vamos dizer assim, para poder organizar melhor o seu trabalho. Isso é um grande passo para melhorar a educação. Aprovados também projeto de autoria do vereador Toninho Paiva, do PL, que dispõe sobre a concessão do uso da área municipal do Clube Esportivo da Penha. E projeto de autoria do vereador Celso Gianazzi, do PSOL, da vereadora Patrícia Bezerra, do PSDB, e da ex-vereadora do PSOL, Sâmia Bonfim, que cria o Programa Municipal de Prevenção ao Suicídio e promoção do direito ao acesso à saúde mental entre jovens e adolescentes. Mário, projetos importantes dos vereadores da casa, né, como este último Programa de Prevenção ao Suicídio. Valorização da vida, que é fundamental. Questão de gratuidade para estudantes. Questão de proteção dos animais. Enfim, todos os projetos que você acompanhou na matéria da repórter Elis Marina. Agora, é muito importante lembrar de uma coisa que essa legislatura está fazendo, que é fundamental. Aqueles projetos antigamente que tomavam tempo dos vereadores no plenário, que eram projetos para nomeação, né? Projetos que nominavam ruas, nominavam avenidas. Esses projetos, eles estão indo agora para o plenário virtual. Então, os vereadores, pelo computador, já fazem a votação. Então, eles têm uma semana para votar esses projetos são aprovados automaticamente. O que acontece? Não toma tempo. Então, dá tempo de se preocupar com projetos que trazem benefícios para a população. É o que a gente está vendo aí. Então, você viu que nesses projetos aprovados, quanta coisa está se fazendo para ajudar a população, e principalmente as que você citou, né? De valorização da vida, que eu acho que isso é fundamental e está na hora realmente do poder público tomar providências em relação a isso, né, Carol? Lógico. A situação dos comerciantes que atuavam na feirinha da madrugada no Brás foi debatida em audiência pública realizada pela Comissão de Finanças e Orçamento. Os comerciantes pediram ajuda da comissão porque ficaram endividados com a empresa que venceu a licitação para gerir o complexo. Seus bens foram bloqueados na justiça a pedido do consórcio Circuito de Compras, que cobra de cada um uma dívida de cerca de R$30 mil. O débito seria fruto de um acordo firmado com a prefeitura, pelo qual os comerciantes pagariam 24 parcelas de R$ 910 pela construção dos boxes e R$ 300 de taxa de manutenção. Ele licitou a feira, transferiu essa dívida para o consórcio, que ele não poderia cobrar, porque ele não investiu nada, não construiu nada, pegou uma construção que foi investido com dinheiro público e alguns trabalhadores pagou por isso.
e eles agora estão cobrando isso e nós sem espaço de trabalho mais, nem na rua, nem em lugar nenhum. A advogada do consórcio Circuito de Compras, Thaís Munhoz, informou que o consórcio não pode perdoar ou renegociar as dívidas porque o contrato de concessão não permite. A receita do complexo é dividida entre o consórcio, o município e a União. O que está encaminhado é que a União, a Prefeitura, o consórcio e o representante dos comerciantes se encontrem para negociar, não o perdão, mas uma renegociação dessa dívida em termos, em parcelas que eles possam pagar e com isso eles consigam um desbloqueio dos seus bens. A comissão também realizou reunião ordinária e aprovou o calendário de audiências públicas da proposta orçamentária para o ano que vem. Serão realizadas 24 audiências entre temáticas e regionais. 10 temáticas que ocorrerão aqui na Câmara e 14 regionais que ocorrerão na cidade inteira, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, Zona Norte, na região central. Enfim, nós convidamos a população a vir fazer parte dessa discussão, a ajudar a debater o orçamento da cidade do ano que vem, o ano de 2020, e para que a gente construa um relatório adequado para que seja votado depois aqui na Câmara Municipal com a aspiração da sociedade inserida nele. Já a subcomissão do Plano Municipal de Cultura realizou reunião de trabalho para analisar detalhadamente a proposta orçamentária na área de cultura. O que nós fizemos juntos nessa reunião de trabalho foi aplicar recortes na planilha e ver, por exemplo, para Teatro Municipal e Praça das Artes, quanto está previsto? Isso aqui. Então hoje a gente conseguiu ter uma visão melhor da distribuição de recursos dentro do orçamento da Secretaria de Cultura. E agora, na semana que vem, a gente vai solicitar algumas informações da Secretaria da Cultura, porque às vezes a dotação é muito ampla e não dá para saber exatamente o que é que se pretende. E também vamos comparar isso com o Plano Municipal de Cultura. Málio, situação difícil, né, dos comerciantes que atuavam ali na feirinha da madrugada. Sem dúvida, uma dívida de R$30 mil para quem é comerciante da feirinha da madrugada é um valor exorbitante. Agora, eu presto sua atenção pelo seguinte, isso é um grande atestado de eficiência do Poder Legislativo. E por que eu digo isso? Quem tem uma dívida de 30 mil para pagar, recorre à Prefeitura, recorre ao consórcio, não tem essa dívida, pelo menos negociada em princípio. Em que porta eu vou bater? Eu vou bater na porta do Poder Legislativo, lá tem a Comissão de Finanças, eles pelo menos vão me receber e vão dar atenção para o meu pleito. E é isso que a gente viu acontecer na Comissão de Finanças, aliás, acompanhada pela nossa Carol Câmara, que foi a repórter da matéria. Então é muito importante isso que está acontecendo, do ponto de vista do Poder Legislativo entrar realmente para solucionar o problema e para dar... Olha, é 30 mil, eu não tenho condição de pagar os 30 mil, vamos parcelar isso, vamos tentar fazer uma maneira de eu conseguir tocar meu negócio e pagar a dívida, porque senão eu tenho que escolher. Se eu pago a dívida, eu fecho meu negócio. Então, acho que isso é fundamental e a gente tem que levar em consideração, porque o Poder Legislativo, desta vez, realmente está atuando para tentar, de uma certa forma, resolver a situação dessas pessoas. Imagina o desespero de quem deve 30 mil reais, não é? Não deve ser fácil, né, Carol? Exatamente. Calendário das audiências públicas, esse final de semana já tem audiência temática do orçamento. É outra preocupação que é fundamental. As 14 audiências regionais, é aquilo que eu brinquei da outra vez e volto a falar. Se a montanha não vai a Maomé, Maomé vai à montanha. Você tem que participar na sua região. Ou então vem aqui à Câmara, porque serão 10 aqui. Isso é a temática, a primeira acho que é na quarta-feira que vem, então, e este sábado tem já 2 regionais. Já tem, quer dizer, no fim de semana já tem regional, então você tem que participar justamente para você poder reivindicar, porque depois não adianta reclamar. Tem que reivindicar e depois sim, minha reivindicação não foi atendida, é uma outra história, né? Mas você estava lá. Eu acho que é assim, né, Carla? Veja no próximo bloco, situação dos 11 hospitais municipais é debatida pela Comissão de Saúde. Não saia daí, o Câmara em Pauta volta já.